Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Caíque, fazendo uma live diretamente do perfil do Instituto Rafael Caíque no Instagram e também posteriormente vai estar disponível no meu canal no YouTube. Nessa live eu vou comentar sobre o perfil de abordagem da banca UFG, ela que é a responsável pelo concurso Câmara Municipal de Goiânia, o centro de seleção da universidade, e além de falar do perfil de abordagem da banca, comentar quais são as principais características que as questões de Geografia e História de Goiás e também de Goiânia podem apresentar, eu também vou aqui no final dessa live fazer uma resolução de questões anteriores da banca. Essas questões foram cobradas inclusive no último concurso que tivemos aí da Saneago, o responsável também foi a banca UFG, e a partir dessa resolução, além de fazer uma análise dos principais itens, da estrutura da questão e dos conteúdos, nós conseguimos também ter uma dimensão de como as questões que serão cobradas agora no concurso da Câmara Municipal de Goiânia podem vir. E é muito importante o candidato ele começar a ter familiaridade com o perfil de abordagem da banca e também estudar por questões anteriores, porque com isso ele vai otimizar o seu tempo de estudos, porque a banca UFG ela possui uma característica muito peculiar em relação ao perfil de abordagem das questões de Geografia e História de Goiás e Goiânia do que outras bancas. Então, por isso é muito importante. Bem, eu quero agradecer a todos que estão aqui participando comigo, que estão assistindo. Podem ficar à vontade, comentar de onde vocês estão falando, qual vai ser o cargo que vocês vão prestar nesse concurso. Pessoal também que vai assistir lá no YouTube depois, pode deixar comentários aí, fazer perguntas, que à medida do possível eu também vou respondendo. Eu vou me apresentar aqui, eu sempre faço isso nas minhas lives. Eu me chamo Rafael Caíque, sou professor Rafael Caíque, também o mesmo nome do Instituto Rafael Caíque, que é o instituto onde eu faço os meus cursos, as minhas aulas presenciais de revisão e também alguns livros que eu tenho aí no mercado, tanto em Geografia e História Regional, Geografia e História de Goiás, Geografia e História do Mato Grosso e Atualidades também, é uma disciplina que eu trabalho. Eu sou mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, também sou geógrafo pela Universidade Federal de Goiás e estou também com a segunda graduação em jornalismo também pela Universidade Federal de Goiás. Então a minha trajetória pessoal e acadêmica com a Universidade Federal de Goiás é uma trajetória muito longa. Tenho aí 8 anos aproximadamente como estudante da Universidade Federal de Goiás. Na minha graduação em Geografia e também no mestrado em Geografia, eu tive contato com os professores que são responsáveis por elaborar as questões que são cobradas nos concursos da UFG. Então, a partir disso, tendo contato com esses professores e conhecendo quais são as principais pesquisas da instituição, eu tenho uma especialidade na banca UFG. É a banca que eu mais domino atualmente, inclusive já trabalhei em outros concursos anteriores. Vocês podem encontrar, inclusive, vídeos aí no canal no YouTube. Concurso da Saneago mesmo, eu fiz uma live propondo alguns temas que poderiam ser cobrados, e esses temas foram cobrados, inclusive, porque justamente eu possuo essa familiaridade com a banca, essa proximidade com a banca. A banca UFG, assim como a gente já, o nome já diz aí, Universidade Federal de Goiás, é uma banca acadêmica. Então, pelo fato dela ser uma banca acadêmica, as questões de Geografia e História de Goiás, Goiânia e também a atualidade de Goiás e Goiânia, elas vão se basear sobretudo em pesquisas que são desenvolvidas pelos professores da instituição. Então, os professores que são responsáveis por elaborar essas questões, eles se baseiam nos estudos que eles têm tanto em Geografia de Goiás, tanto em História de Goiás, e a partir disso nós temos aí as questões que são cobradas em concursos. Então é um padrão que se repete em todos os concursos da banca. Fiz também ao longo do tempo a análise do perfil, não só dos examinadores, mas o perfil das questões, quais são os assuntos que são mais cobrados, porque, por exemplo, você vai estudar Geografia e História de Goiás para uma banca UFG, não é a mesma coisa que você estudar Geografia e História de Goiás para uma banca CESP, por exemplo, que exige muito mais do candidato. A banca UFG ela é muito pontual em relação a essas questões. Sobre a estrutura, alguns candidatos já devem ter notado aí, fazendo revisões, estudando por exercícios da banca, nós temos questões curtas, enunciados que trazem um fragmento de texto. Geralmente esse fragmento de texto ele é retirado ou de artigos científicos, livros de professores que pesquisam Geografia e História de Goiás, pesquisam temáticas dessas duas disciplinas, e em seguida nós temos aí as alternativas que são contextualizadas de uma forma muito direta e objetiva. O que isso significa, professor? Você não vai encontrar nas alternativas
uma forma de interpretar aquelas informações. Você vai ter que, de fato, saber desses assuntos. E os assuntos que a banca UFG tem cobrado nos últimos concursos são assuntos muito específicos, assuntos muito pontuais. Ela, inclusive, tem cobrado muitas temáticas da atualidade. A gente vai encontrar muitas questões que trazem elementos relacionados à dinâmica contemporânea do estado de Goiás e também da cidade de Goiânia. E nesse concurso, como é um concurso da Câmara Municipal de Goiânia, um concurso municipal, também podemos esperar questões sobre Goiânia. Ela pode trazer várias questões sobre a cidade de Goiânia, além de cobrar também conteúdos da história e geografia de Goiás. Há também a possibilidade de termos questões relacionadas ao órgão, nesse caso a Câmara. Nós tivemos no concurso Saneago duas questões relacionadas ao abastecimento em Goiás, a espacialização do abastecimento em Goiás. Outra questão também que estava aí ligada era a questão do desmatamento, a gente vai inclusive ver ela aqui. E há também a possibilidade de ser cobrada uma questão. Mas, professor, o que pode ser cobrado especificamente em relação à Câmara Municipal? Pode ser cobrada uma questão do contexto histórico da Câmara, pode ser cobrado também notícias atuais de projetos em andamento, relacionados aí à cidade, obras, enfim. Esse é um perfil também da banca, então é muito importante ficar por dentro. Os conteúdos que serão cobrados pela UFG, tanto em Geografia e História de Goiás e Geografia e História de Goiânia, são aqueles conteúdos básicos que são cobrados em todos os concursos. Então a gente tem aspectos de ocupação, aspectos políticos, aspectos também culturais, aspectos populacionais, econômicos, temos aspectos relacionados também à atualidade, como eu disse aqui no início. Então são assuntos que são cobrados aí em todos os concursos. A diferença é que a banca UFG ela tem uma estrutura muito específica, ela tem cobrado questões muito pontuais, assuntos muito específicos. Então o candidato que vai estudar para o concurso da Câmara, por exemplo, somente aquelas pessoas que não têm familiaridade com Geografia e História de Goiás, vocês não vão estudar essa disciplina de forma onde vocês vão decorar muitos conteúdos, onde vai ser aquela imensidão de coisas para ler. Não é dessa forma. A UFG cobra essas disciplinas de uma maneira muito contextualizada. Então você tem que entender os processos geográficos e os processos históricos que envolvem o estado de Goiás e também a cidade de Goiânia. Tivemos aí questões nos concursos anteriores, concurso da Saneago, concurso também da Companhia de Abastecimento de Caldas Novas e o concurso da Secretaria de Educação de Goiânia, questões que cobraram aspectos da ocupação do território goiano. Tivemos aí uma questão sobre as bandeiras, tivemos questões que cobraram monumentos da cidade de Goiânia, tivemos também questões relacionadas à Revolução de 30, que são aspectos políticos, então são assuntos que estão sendo abordados de forma recorrente. Agora a gente vai analisar algumas questões, eu vou ler as questões, analisar o enunciado com vocês, apresentar a estrutura das questões e como vocês vão encontrar esses conteúdos lá no dia da prova. Essa questão foi cobrada no concurso da Saneago agora, no início do ano, então é uma questão recente, tem poucos meses que essa prova foi aplicada. Vejam que ela traz uma imagem, então você tem que fazer uma leitura da imagem. Essa imagem é de um monumento histórico aqui da cidade de Goiânia, está instalado lá na região central, entre as avenidas Anhanguera e também a Avenida Goiás. O nome desse monumento é o Monumento ao Bandeirante. Inclusive, na minha graduação em Geografia, eu pesquisei os monumentos de Goiânia, então foi um dos temas que eu trabalhei nos cursos e nas aulas que eu ministrei. Esse monumento ele foi instalado no centro de Goiânia por volta da década de 60, década de 70, em homenagem a esses desbravadores que chegaram até o território goiano lá no século XVIII. Esse monumento ele foi doado pelo Centro Acadêmico de Direito da Universidade de São Paulo e foi instalado aí nessa região. Então nós temos lá, observe a imagem e um fragmento muito curto, só uma frase, né? A estátua retratada se encontra no centro de Goiânia, inaugurada em 1942, é uma homenagem a um personagem que contribuiu diretamente para, letra A, a transferência da capital de Goiás? Não. Se você olhar a imagem, quem não conhece esse monumento, é só você identificar os elementos. A gente tem lá, inclusive,
uma bateia, né, que eles usavam lá na mineração, e também nós temos uma arma, uma espécie de espingarda segurando na outra mão. Então é a figura do bandeirante. Não está relacionado à transferência da capital. Os bandeirantes estão relacionados ao processo inicial de ocupação do território goiano no século XVIII. A transferência da capital está relacionada àquele movimento político chamado chamado Revolução de 30, né, que é anterior, onde o interventor Pedro Ludovico Teixeira articulou estratégias para que essa transferência ocorresse. A letra B, a emancipação política de Vila Boa também não tem nenhuma relação. Depois que a capital é transferida, Vila Boa foi capital do estado por 200 anos. Quando é transferido para Goiânia, nós temos a criação do município da cidade de Goiás, a criação do município da cidade de Goiânia. A letra C, a fundação do Arraial de Santana. Essa é a alternativa correta, porque o bandeirante, o Bartolomeu Bueno da Silva, tem relação com a fundação desse arraial. Porque foi o primeiro aglomerado urbano que se formou com a exploração de ouro na região do Rio Vermelho. Quando ele chegou naquela região e percorreu ali o rio, extraindo o ouro de aluvião, que é o ouro depositado nas margens do rio, houve a necessidade de se fixar naquele lugar e, por isso, fundou-se o Arraial de Santana. Vamos para a próxima questão, né? A letra D também não faz parte, a realização da marcha para o oeste, isso aí está ligado ao governo Getúlio Vargas na década de 50, isso é muito posterior. Então, a questão que exige do candidato o conhecimento, qual que é a relação desse personagem com um fato histórico? Você não consegue fazer uma interpretação e fazer exclusão ali achando qual que é a mais certa, qual que é a mais errada. É necessário, de fato, saber do conteúdo. Vamos então à próxima questão da banca. Essa questão, como eu disse para vocês, ela está relacionada àquele perfil em que a banca pode cobrar algum assunto relacionado ao cargo ou ao concurso, a instituição no qual o concurso está sendo realizada. Essa questão está ligada ao abastecimento em Goiás, foi o concurso promovido para a Saneago no início do ano, então é possível também que caiam assuntos relacionados à Câmara Municipal de Goiânia. Esses assuntos, eu vou estudar esses assuntos com os meus alunos, os meus cursos, eu vou apresentar esses assuntos, eu estou fazendo um levantamento, uma lista de assuntos possíveis relacionados à Câmara, e também vou fazer outra live indicando alguns temas daqui a algumas semanas. Temos lá no enunciado também uma pergunta muito curta, uma frase apenas. O Rio Meia Ponte é um dos rios mais importantes de Goiás, por quê? Letra A. Abriga barragens que geram energia elétrica para as regiões mais populosas do estado. Essa alternativa não é correta. A gente tem na região sul barragens importantes para o fornecimento e geração de energia elétrica, mas no rio Paranaíba, o Rio Meia Ponte possui uma outra utilização principal que não essa. A letra B permite o transporte da produção agrícola no interior para as regiões centrais do estado. Não, a questão da hidrovia em Goiás ainda é um transporte com pouca expressividade, nós temos um transporte, sobretudo, rodoviarista, né? Então não é a alternativa correta. A letra C recebe o esgoto sem tratamento produzido pelas fábricas do entorno da capital do estado. Bem, essa questão, se a gente for fazer uma crítica, realmente hoje o Rio está recebendo vários dejeitos de fábricas e também residências ao longo dele. Aqui na capital, inclusive, ele possui vários estudos apontando não só para a poluição que o rio tem sofrido, mas a possível escassez de água potável do Meia Ponte daqui 20 anos. A letra C ela está errada. A letra D, a alternativa correta, garante o abastecimento de água de alguns municípios e das 3 maiores cidades do estado. Esse rio, Rio Meia Ponte, ele é responsável por aproximadamente 45% do abastecimento em Goiás. Por quê? Ele abastece as regiões mais populosas, que é justamente ali parte da região sul e também a região metropolitana de Goiânia. No caso de Goiânia, além do Rio Meia Ponte, a gente tem também um outro sistema produtor, que é o João Leite. Então são os 2 rios principais que abastecem a capital. Vamos para a próxima questão. Uma questão histórica, né, relacionada aí ao processo de ocupação lá no século XVIII. Em suas andanças pela província de Goiás no século XIX, o viajante francês Saint-Hilaire fez a seguinte observação. Essa questão, inclusive, ela traz aí um elemento, um fragmento de texto, onde você
fazer também uma interpretação desse fragmento, né? Ela faz essa intertextualidade em muitas questões. O capelão de Jaraguá era mulato. Já prestei homenagem à sua cortesia. Porém, ele possuía algo desse servilismo em que a sociedade brasileira mantém os homens de sangue mestiço, o que esses não esquecem jamais quando estão em presença de brancos. As palavras de Saint-Hilaire revelam um aspecto da sociedade brasileira do século XIX, a saber, é uma questão fácil, né, porque você tem ali elementos que demonstram uma segregação racial, um racismo, uma divisão racial. Isso é muito fácil de ser identificado no texto motivador. Letra A cordialidade como base das relações interpessoais, a gente vê que não há isso, na verdade, há uma divisão. A letra B, que é a alternativa correta, a distinção racial na manutenção da hierarquia social. Predominou do século XVIII até aproximadamente o século XX, início do século XX, uma clara estratificação racial no estado de Goiás. E essa estratificação ela começa no período colonial, onde nós tínhamos lá, na divisão da sociedade, o principal elemento, o português, o branco, e depois nós tínhamos aí os escravos, os africanos que vieram escravizados. Então nós tínhamos aí como principal representação os brancos e havia claramente essa distinção no que diz respeito à sociedade, à economia, às relações de trabalho. A alternativa então está relacionada justamente a esse contexto. Vamos à próxima questão então. Essa questão ela traz um elemento que é muito relacionado ao FG, como eu disse para vocês. Os professores no qual eu tive contato durante a graduação e o mestrado, eles trabalham com essas temáticas relacionadas principalmente ao Cerrado, ao território do Cerrado no estado de Goiás, questões físicas naturais, questões também culturais do Cerrado, questões do desmatamento. E nós temos muitos concursos em que esse assunto se repete, o desmatamento do Cerrado. Temos lá uma tirinha, não sei se vocês vão conseguir ler o que está lá na tira, mas é um sujeito fazendo desenho ali rupestre, colocando ali marcas, né, que costumam deixar as suas marcas por onde passam. E os atuais também, a gente tem lá no segundo quadro, um sistema de irrigação e uma área totalmente desmatada, porque foi isso que aconteceu lá no século XX, principalmente a partir da década de 60, quando houve o processo de modernização da produção agrícola em Goiás. Houve uma conversão de áreas de cerrado, cerrado escrito censo, cerrado original mesmo, para lavoura e pastagens. Então, é um dos biomas que mais sofreu com desmatamento para essa atividade, porque o Centro-Oeste ele é considerado o celeiro do Brasil. Houve a expansão da fronteira agrícola sul-sudeste para essa região e o nosso bioma foi totalmente afetado por conta disso. Os quadrinhos criados pelo cartunista e geógrafo Evandro Alves são ilustrações que comportam informações e críticas sobre a exploração do Cerrado. Nesse contexto, na tirinha apresentada, o objetivo de Alves é enfatizar a capacidade humana para dominar a natureza. Não, é uma crítica, né, na verdade, ele está criticando as marcas do passado, as marcas do presente. B. Ressaltar a degradação do meio ambiente pelo agronegócio. Essa é a alternativa correta. A gente teve uma degradação devido à exploração, ao uso indiscriminado dos recursos do Cerrado, sem contar no desmatamento de extensas áreas para que essas atividades fossem desenvolvidas. Vamos então à próxima. Outro fragmento de texto, essa questão é uma questão relacionada às desigualdades regionais no estado de Goiás. É um assunto que a UFG cobra bastante, porque existe um núcleo de pesquisas na geografia relacionado a essas discussões, as divisões territoriais, as divisões também no que diz respeito ao desenvolvimento no estado de Goiás, e são assuntos que eu trabalho muito nos meus cursos, nas minhas aulas. Temos lá um fragmento: ao contrário do Sudoeste, o Nordeste goiano, do ponto de vista da participação no montante da produção agrícola do estado, especialmente aqueles produtos com interesses no mercado internacional, é inexpressivo, fato que tem uma justificativa histórica ligada à incorporação de espaços produtivos no estado de Goiás. Fragmento, inclusive, retirado de um livro do meu professor, né, que eu tive, o Tadeu Alencar Arraes. Ele pesquisa essas temáticas
Foram cobradas muitas questões que partiram das pesquisas dele, inclusive. As diferenças entre as regiões estão diretamente relacionadas a... Lá no início já está nítido. Nós temos lá, ao contrário da região sudoeste, a micro-região sudoeste, que faz parte da mesorregião sudeste, da mesorregião sul, o Nordeste goiano, do ponto de vista da participação no montante da produção agrícola do Estado, especialmente produtos com interesse do mercado internacional. Esses produtos são os produtos relacionados à produção agrícola, que são voltados para a exportação, principalmente as commodities e a soja liderando esse contexto. Letra A. Ampliação comercial no Sudoeste e a agroindústria no Nordeste? Não. De fato, nós tivemos uma ampliação comercial na região Sudoeste, na micro-região Sudoeste, porém, a micro-região Nordeste não recebe esses aglomerados industriais, a agroindústria. Elas ficam também na região Sudoeste devido à produção. Há uma correlação entre a produção agrícola e a produção de alimentos. Então, elas já estão próximas aonde os alimentos são produzidos para depois serem transformados. A letra B, expansão agrícola no Sudoeste e pecuária extensiva no Nordeste é a alternativa correta da questão. Nós tivemos uma expansão da fronteira agrícola, a região Sudoeste vai incorporar várias políticas de isenção fiscal, políticas de crédito, também no que diz respeito à infraestrutura para que a grande propriedade rural pudesse se estabelecer naquelas regiões. Temos municípios campeões de produção no estado de Goiás, Rio Verde, Jataí, Mineiros. Então, foi incorporado à região Sudoeste a expansão da fronteira agrícola no estado de Goiás, responsável, inclusive, pela balança comercial do estado, pelo PIB do estado com as exportações de grãos. E na região Nordeste, onde esse processo não foi incorporado, nós tivemos ainda a permanência da pecuária extensiva. O que é a pecuária extensiva? É a pecuária que não demanda investimentos altos, o gado é criado geralmente solto na propriedade, porque também, se a gente for fazer uma análise da região Nordeste do ponto de vista da estrutura física da região, é uma região que não permitiu a expansão da fronteira agrícola, porque é uma região ainda onde a mecanização não consegue chegar. Nós temos um relevo que é mais acidentado na região Nordeste e altitudes mais elevadas em comparação à região Sudoeste. Isso também vai ser fator determinante para essa desigualdade econômica entre as duas regiões. Vamos para a próxima questão. Bem, essa questão é uma questão também que eu sempre costumo falar para os meus alunos em relação a esse tema que é cobrado, inclusive saiu aqui, eu vou voltar para vocês. Bem, é um tema que é sempre cobrado nas provas, que é cultura do estado de Goiás, e nesse caso foi cobrado um assunto muito específico da cultura goiana. É um evento que acontece todos os anos, nesse lugar inclusive está acontecendo agora esse evento nessa região, e muitas pessoas não conseguiram responder essa questão quando o concurso foi aplicado, a prova foi aplicada no início do ano, porque, como eu disse no início, é necessário que a gente entenda de fato todos esses processos. Na virada dos anos 2000, algo despontou no interior de Goiás. O movimento dos astros e a força dos cristais já dá uma ideia, né, quando eu falo movimento dos astros, a força dos cristais, aí você vai lembrar do Vale da Lua, da região da Chapada dos Veadeiros. O chamado das comunidades tradicionais, povos indígenas e remanescentes quilombolas que estão lá na região, inclusive a região Nordeste, lá na região da cidade de Cavalcante, os Calunga, por exemplo. E a bênção de São Jorge, o santo guerreiro, que cedeu seu nome à vila de ex-garimpeiros. Localizada na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, propiciaram a criação do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, na época com pouco mais de 2 anos de existência. O evento referido no documento foi criado há 17 anos com o objetivo de criar um espaço de comercialização da produção artesanal dos grupos tradicionais. O principal objetivo não foi somente de criar um espaço onde os produtos artesanais fossem ali produzidos e também comercializados. Existem outras manifestações que ocorrem nesse evento, por isso que é uma questão que alguns tiveram dúvida em relação à resposta, mas essa questão é um recorte muito específico, está falando só da comercialização, existem outras coisas acontecendo em relação ao encontro de culturas. A letra B, explorar as atividades folclóricas tradicionais na realização do turismo local.
Também não é esse o intuito, explorar o que acontece naquela região para se ter turismo, não é esse o intuito também desse evento. Letra C, promover a inclusão dos povos tradicionais no sistema produtivo regional, também não é a alternativa correta, não foi o principal objetivo. O próprio nome já nos dá um indício, encontro de culturas tradicionais. A letra D, fortalecer a riqueza do patrimônio imaterial dos sujeitos tradicionais, essa é a alternativa correta. O evento promove o encontro de diferentes tradições relacionadas aos povos que estão ali na Chapada dos Veadeiros, que é o patrimônio imaterial daquela região e também do estado de Goiás. Ok, essas são as questões que eu separei para vocês aqui da banca UFG. Nós vamos ter então uma abordagem que vai se aproximar muito desse perfil que eu trouxe para vocês. Aproveitando também, já vou falar sobre o meu curso, muitas pessoas me procuram, me perguntam com dúvidas em relação ao curso. Ele foi elaborado exclusivamente para o concurso Câmara Municipal de Goiânia, porque eu sigo o padrão de abordagem da banca UFG. Esses anos todos aí como aluno da UFG, eu fui identificando alguns elementos importantes e eu coloquei no meu material. É um curso PDF, é um curso que tem uma linguagem muito acessível e objetiva, são mais de 200 páginas. Além disso, você vai encontrar um conteúdo esquematizado nesse material, ou seja, eu dou passo a passo para o meu aluno gabaritar Geografia e História de Goiás e Goiânia. E além dos conteúdos de Geografia e História de Goiás, eu abordo muitos conteúdos de Goiânia porque eu pesquiso Goiânia. Eu pesquisei Goiânia no mestrado e ainda pesquiso Goiânia. Então, muitas temáticas da cidade estão aí no e-book e podem ser cobradas, inclusive, na prova. Temos também no material listas de exercícios, simulados inéditos. Você vai fazer aí vários exercícios que são elaborados, inclusive, no perfil da banca. Temos também várias questões de concursos da banca UFG comentadas. Eu comento todos os itens das questões anteriores. E ainda você vai ter também uma metodologia inovadora. Você não encontra no mercado nenhum material específico como o meu, com essa linguagem, com layout que você tem uma leitura agradável, você vai ter prazer em ler. E claro, o meu interesse foi com que o aluno tivesse um aprendizado muito mais facilitado e acessível. Além desse material de 205 páginas aproximadamente, é um material completo, você também vai receber um cronograma de estudos para organizar todos os conteúdos em 10 dias, estudar todos os itens em 10 dias, organizar, fazer revisões. Então você vai gastar pouco tempo, não é aquele material que você vai levar muito tempo para estudar, e vai receber também simulado inédito para você conseguir fechar essas questões. É um material que tem aí centenas de candidatos que já fecharam essas questões. Eu tive no concurso anterior Saneago centenas de depoimentos, vocês podem olhar lá no meu site, nas minhas redes sociais. Então eu convido você também para ser o meu próximo aí que vai fechar as questões, a minha próxima também aluna, fazendo parte do meu hall de sucesso. Para adquirir você tem duas maneiras. Tem lá no site, o institutorafaelcaique.com, lá na parte cursos você vai encontrar o ícone do concurso da Câmara Municipal de Goiânia. Você pode adquirir diretamente por lá ou entrar em contato nesse número no WhatsApp diretamente comigo e eu passo todas as orientações e você tem acesso ao material. Em relação ao preço, pessoal, o valor é super acessível. R$ 69,90 está saindo o curso completo. Lá na Saraiva também ele é comercializado, eles estão vendendo ele a R$ 189,90, vocês podem dar uma olhada lá no site inclusive. Então diretamente comigo ele está com mais de 50% de desconto, é uma oportunidade que não pode passar aí, você tem que aproveitar realmente para fechar essas questões. Por quê? Como vocês viram que ao longo dessa live são assuntos muito específicos, às vezes você não vai encontrar esses assuntos nem na internet. Você vai encontrar esses assuntos só em livros de autores, de pesquisadores. E é o que eu faço todo um levantamento disso e reúno no meu material. Então é muito importante você ficar por dentro do que pode ser cobrado, como pode ser cobrado, porque são questões decisivas para esse concurso. A gente tem um salário que é atrativo, uma carga horária também muito boa, vamos ter uma concorrência altíssima nesse concurso e fechar a Geografia e História de Goiás vai ser vital para você ter uma boa classificação na prova. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela participação de todos, eu espero vocês nas minhas próximas lives, continuem acompanhando aí meu trabalho nas redes sociais e podem mandar perguntas que eu vou respondendo para vocês aí.